Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva, este é o meu site e também o meu Instagram, que você pode acessar para conteúdos de qualidade a partir do QR Code que está logo aqui embaixo na nossa tela. Também quero convidar-lhe para ter acesso a playlist muito especial com estudos bíblicos elaborados para a sua edificação espiritual, para que você possa conhecer melhor sobre a Bíblia, a palavra de Deus e também a aplicação na sua vida a partir do YouTube. Tem um canal, uma playlist chamada Estudos Bíblicos. É bem fácil acessá-la. São vários estudos que estão ali já sobre temas diversos e a cada semana nós vamos acrescentando outros. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui ao lado e também eu vou deixar o link para a playlist na descrição deste vídeo. Aliás, o vídeo de hoje tem como tema a mensagem de Deus na Macedônia. A mensagem de Deus na Macedônia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Optei por dividir esse estudo em duas partes, tal como fiz com Efésios. Você já acompanhou os estudos sobre Efésios? São duas partes. A primeira sobre a cidade, a contextualização, e a segunda parte sobre o esboço da carta de Paulo aos Efésios. Vou deixar também o link para você aqui na descrição. Seguindo esta mesma metodologia, falaremos sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a mensagem de Deus na Macedônia. Hoje, a primeira parte. Nesta primeira parte, vamos buscar revelar para você informações relevantes para o entendimento daquela carta acerca da cidade de Tessalônica e também da contextualização da forma com que Paulo escreveu aquela carta, o que ele tinha em mente, quais foram os antecedentes, acentuando as motivações e também preparando-lhe para que, na segunda parte, possamos estudar com detalhes quais são os pontos principais, as principais doutrinas que nos são mostradas por Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica. O versículo motivador inicial, tal como você já está acostumado, acostumada com os nossos vídeos, está em 1 aos Tessalonicenses 1:8. Acompanhe comigo. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e também na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Interessantíssimo esse versículo, né? Como que Paulo exulta, como Paulo reconhece, como Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, não com senso de criticar, de orientar, de exortar a igreja, mas de enaltecer o trabalho daquela igreja de Tessalônica, partindo de vocês. A mensagem do Senhor na Macedônia se espalhou e não ficou limitada à Macedônia, foi para outras províncias romanas, aliás, se espalhou por todos os lugares, tornando conhecida a fé que vocês têm em Deus. Somente esse versículo já daria um estudo. E somente esse versículo já seria o bastante para um enriquecimento, edificação da sua vida espiritual. Partindo de você, tome para si esse versículo, tal como eu faço agora, partindo de você, partindo de mim, propagou-se a mensagem do Senhor no seu entorno, nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas que convivem com você nos ambientes digitais, pois hoje precisamos ter este zelo, este cuidado conosco e também com os outros. A mensagem do Senhor está se propagando por seu intermédio, utilizando os recursos que nós temos hoje de maneira segura para assim fazê-lo. Aliás, a fé que você tem em Deus tem sido conhecida pelas pessoas. Nós somos testemunhas, recebemos o poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo, sermos testemunhas. Portanto, a nossa fé em Deus precisa ser testemunhada, apresentada
junto às pessoas que estão no nosso entorno, no nosso convívio e que nós podemos acessar hoje por meio de ferramentas digitais de grande penetração e grande amplitude. Bom, quais serão as cores que nós vamos pintar a tela de 1 aos Tessalonicenses? Duas chaves de entendimento: a geopolítica com relação à cidade e a estratégia de Paulo com relação à cidade. Hein? Muito interessante, é o que nós vamos estudar neste momento, nessa primeira parte, e você já fique firme, hein? Fique ali realmente com o seu senso aguçado, o seu interesse despertado para a segunda parte que virá em breve com o esboço, o estudo da estrutura da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Bem, a província da Macedônia, a mensagem de Deus na Macedônia. 1 aos Tessalonicenses, o contexto e a cidade, a estratégia e a geopolítica. 146 a.C., o Império Romano domina a região que passou a ser conhecido como a Macedônia Romana. 146 a.C., já estava ali o Império Romano estendendo todo o seu poderio militar e também a sua gestão, impondo-se sobre aquele povo que ali estava. Pois bem, mas era uma governança imperial, uma governança vigorosa, militar. Somente em 42 depois de Cristo, note bem, 42 depois de Cristo, que esta província romana foi alçada à condição de uma província senatorial. Um procônsul ali governava aquela cidade. A cidade principal na região da Macedônia era uma província pacificada, não mais uma província determinada a partir das imposições militares, mas uma província com condição de liberdade, com uma certa autonomia de governança. E um governador romano ali foi então designado. O posicionamento dessa cidade também é extremamente estratégico. Paulo sabia sobre isso, estava muito atento a esta questão da região da Macedônia, pois estamos falando ali de dois mares importantes, o Mar Jônico e o Mar Adriático. Nós temos a leste, nós temos a oeste, duas regiões importantes ali banhadas pelos mares, e também a passagem da Via Ignácia, aquela estrada romana longa, aquela estrada importante que cortava toda a região e permitia o trânsito de pessoas, de comércio, o trânsito militar. Então, além de ter essa questão dos dois mares, também tinha a questão da estrada romana. Então, vejamos aqui nesse mapa para ficar mais fácil para nós ainda. Vou alterar aqui o ponteiro para poder facilitar a nossa identificação. Bem, este aqui é um mapa mostrando parte do Império Romano, algumas das províncias romanas. Vamos lembrar aqui, está a Judéia, não é? Jerusalém, província da Síria, Antioquia, que está da Cilícia, a Mesopotâmia, está logo aqui mais a leste. Temos Chipre, a região da Galácia, primeira viagem missionária, né? Você lembra bem? A província da Ásia, aqui está Éfeso, a Trácia, Bizâncio, importantíssima cidade, Bizâncio. Né? E aqui está a Macedônia. A Macedônia nós temos de um lado, aqui bem, a oeste o Mar Adriático e a leste o Mar Egeu, correndo por toda esta região, o Mare Nostrum romano, o Mar Mediterrâneo. Itália, a capital do Império Romano, aqui está Roma. Macedônia, então, com saída para dois mares, e também desta cidade chamada de Ráquio, passava a Via Ignácia, essa importante estrada romana que cortava também a Trácia, chegando até Bizâncio. Note bem, de leste a oeste. E também a possibilidade de comércio marítimo. Uma província importantíssima para o Império Romano, ali uma ligação entre a parte mais oriental e a parte mais ocidental do Império Romano. Tantas províncias aqui importantes e também com a capital, o centro
do governo do Império Romano ali em Roma. Então, Macedônia fazendo esta ponte entre os dois aspectos de posicionamento do Império Romano e das suas províncias. Pois bem, agora eu quero chamar a sua atenção para que você não confunda a Macedônia romana, esta que nós estamos acabando de falar para você agora, naquela época, com a República da Macedônia do Norte. Vamos trazer para os dias de hoje. Os dias de hoje. Você bem sabe que, a partir da década de 1990, houve todo um processo de desintegração, de dissolução da Iugoslávia. E dentre as entidades territoriais e políticas que se formaram após esse fracionamento, essa fragmentação da Iugoslávia na região dos Balcãs, surgiu a República da Macedônia do Norte. Na verdade, esse nome, República da Macedônia do Norte, é bastante recente, 2018, mas a antiga República Iugoslava da Macedônia. Vários nomes esse país, é curioso isso, né? Um país mudar de nome, mas acabou mudando e trata-se não exatamente da Macedônia romana, mas de uma região, de um estado independente hoje, chamado a República da Macedônia do Norte, cuja capital é Skopje ou Skopje. E você pode observar aqui imagens belíssimas da Macedônia do Norte. É um país que não tem abertura para o mar. Já é uma diferença grande em relação à Macedônia romana. Não tem passagem direto, ligação direto com o mar, um país montanhoso, belíssimo, com recursos naturais e também com uma capacidade de atração de turistas muito grande, com uma história tremenda para ser contada. Aqui você nota algumas imagens, passagens desta importante região da República da Macedônia do Norte. Note bem no mapa atualizado, olha só. Então, a antiga República Iugoslava da Macedônia, hoje chamada República da Macedônia do Norte. Aqui está. Esta região que você está percebendo aqui é a Grécia, Tessalônica, que era a capital da Macedônia romana. Tessalônica hoje está na Grécia, faz parte da Grécia e não da República da Macedônia do Norte. Cuidado para não se confundir, né? Achar que Tessalônica está na nossa Macedônia atual. Não, não. Tessalônica fazia parte da Macedônia romana. Hoje, a cidade de Tessalônica é da Grécia, né? Está associada aqui ao Estado grego. Bom, aqui nós temos a Albânia, também o Mar Adriático aqui, o Mar Egeu, percebendo, né, a posição que a Grécia ocupa hoje, era a província da Acaia, e essa província aqui um pouco mais ao norte, que era a província da Macedônia, com as passagens. Agora, o Estado da Macedônia, o Estado independente, após a desintegração da Iugoslávia, ele não tem passagem para o mar. Como você pode aqui observar, faz fronteira com vários países, né, inclusive Montenegro e Kosovo, que se tornaram independentes também. Então, Tessalônica aqui está, é uma cidade grega, dentro dessa região magnífica que é a região dos Balcãs. Você nota aqui esse triângulo, né, a região dos Balcãs entre a Itália e a Turquia. Pois bem, a cidade de Tessalônica, trazendo para os dias de hoje, é a segunda maior cidade da Grécia. Passou pelo domínio romano, passou pelo domínio bizantino e também pelo domínio otomano, né? Você notou ali no mapa a relação bem próxima com a Turquia, né? O Império Turco-Otomano. Passou por várias dominações, está bem no centro dessa região dos Balcãs, juntinho ali, né, bem pertinho, é fácil você perceber aqui no mapa, bem pertinho do Mar Egeu, né, bem aqui com esta saída para o Mar Egeu. Esta é a cidade atual de Tessalônica. Note aqui, mais uma vez, voltando ao nosso mapa, que esta cidade de Tessalônica, bem ao norte dessa região aqui da Grécia, é capaz de acessar o Mar Egeu, e sendo ainda um caminho para a chegada nesta região mais ocidental da Europa. Continua sendo um ponto importante de
passagem, de migração, de trânsito entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, bem ali ao norte do Mar Mediterrâneo, essa parte do sul da Europa, norte do Mar Mediterrâneo. A cidade de Tessalônica, vamos falar um pouco da história, do contexto histórico desta cidade, foi fundada em 315 a.C. Veja só, 315 a.C. e recebeu esse nome em homenagem, assim foi designada por Cassandro, um importante general que deu à cidade o nome da sua esposa, Tessalônica, que era filha do grande Filipe, Filipe II da Macedônia. Filipe, tendo esta filha, acabou dando a ela o nome de Tessalônica em razão de ela ter nascido no mesmo dia que os macedônios venceram uma importante batalha contra os tessálios. Olha a história do nome. Né? Nome da filha de Filipe II, esposa de Cassandro, irmã de Alexandre, Alexandre o Grande. Esta mulher, então, recebeu esse nome, Tessalônica, porque essa terminação N-I-K-E, de K, no grego mais arcaico, Nike, no grego mais atualizado, significa vitória. É inclusive o nome da deusa grega da vitória. Então foi a vitória sobre os tessálios. Então o nome da filha de Filipe foi Tessalônica. E Cassandro homenageou a sua esposa, dando à cidade o nome de Tessalônica. Você conhece bem aquela marca de artigos esportivos, né? Como a gente pronuncia mesmo? Nike, não é assim que falamos em português? Nike. Em inglês seria Nike, né? Nike. Uma certa ênfase, né, ali no final, é o mesmo vitória, né? É a marca da vitória, é a marca da vitória deles, dos macedônios, sobre os tessalônicos, e gerando então o início da contagem da história dessa cidade, designada então como Tessalônica. Ela se tornou a capital da província romana da Macedônia em 146, como você observou, assim que os romanos assumiram, e o procônsul romano, o governador romano designado, assumiu em 42 depois de Cristo, dando uma condição de governabilidade muito maior para a cidade ali de Tessalônica. Um passeio por Tessalônica. Veja que ela está sempre na mídia, em mídia atual. Um passeio por Tessalônica, onde a história da Grécia sobrevive nas alturas das montanhas e de frente para o mar. Observe que vista maravilhosa, hein? Quem sabe um dia você, se ainda não teve oportunidade, venha conhecer Tessalônica, fazer uma visita à Grécia e depois vai poder aqui colocar os comentários, comentar para nós como é a impressão de estar ali naquela cidade de Tessalônica. Eu imagino que deve ser belíssima, belíssima, fazer um passeio sobre a história da Grécia. Aqui você nota imagens registrando pessoas que passaram ali por Tessalônica e mostram para nós construções bem ali à beira-mar, também a Torre Branca, já não está tão branca assim, né, em razão do tempo, mas é a chamada Torre Branca de Tessalônica, muralhas da cidade. Belíssima região, deve nos encantar na história e também na geografia da cidade. Bom, Paulo passou então por Tessalônica. Por que, considerando todas essas questões geopolíticas que aqui apresento, de toda a história e de toda a questão geográfica e da importância de governabilidade e de estratégia de rotas sobre a cidade de Tessalônica, Paulo acaba fazendo uma opção de vir
até a cidade de Tessalônica, capital da Macedônia. Mas note bem, esta não foi a única cidade, uma grande capital, que Paulo incluiu no seu roteiro, na sua trajetória nas viagens missionárias. Você sabe também que Paulo esteve em Corinto, e Corinto era a capital da província romana da Acaia. Estrategicamente, Paulo esteve também em Éfeso. Já estudamos Efésios, a capital da província romana da Ásia, até que Paulo chegou onde? Em Roma, a capital do Império Romano. Observa aqui a estratégia de Paulo, como que ele alinhou toda a sua rota a partir de cidades muito importantes. Algumas cidades menores são citadas no livro de Atos, que Paulo passou por esta cidade, mas ele de fato permaneceu, investiu tempo, recursos, trabalho missionário em cidades capitais principais das províncias romanas. Estamos falando da segunda viagem missionária. Vamos nos posicionar aqui. Na segunda viagem missionária, Paulo passa por Filipos. Bom, claro, né, antecedendo a isso, ele queria ir para a região da Bitínia e Ponto, mas o Espírito de Deus o falou e ele resolveu passar a Macedônia, virou completamente. Ele queria ir para o Oriente, foi para o Ocidente em direção à Europa. Chegando onde? Na Macedônia. Chegando na cidade de Filipos, conforme Atos 16, de 12 a 40. Ele segue, passa por algumas cidades até chegar em Tessalônica. Segunda viagem missionária, Paulo esteve em Tessalônica. Note ali, estude de 17, de 1 a 9. De Tessalônica, Paulo é compelido a sair, passando por Bereia, onde ele foi muito bem aceito, onde as pessoas estudavam a palavra de Deus, mas alguns judeus descontentes de Tessalônica foram até Bereia e acabaram provocando uma nova retirada de Paulo, que sai de Bereia e vai até Atenas. De Atenas, Paulo vai para a cidade de Corinto, e é justamente em Corinto que Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses. O nosso propósito é estudar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, note bem, ele esteve em Tessalônica, de lá seguiu para Bereia, foi para Atenas e, na sequência, já em Corinto, ele escreve a carta. Bom, quando estava em Atenas, Paulo designou Timóteo para ir a Tessalônica, para que ele tivesse informações sobre como estava a igreja em Tessalônica, bastante preocupado. Depois Timóteo volta quando Paulo está em Corinto e faz um relato. A partir deste relato, Paulo resolve, então, escrever uma carta e, na sequência, pouco tempo depois, escreveu uma segunda carta de Corinto para Tessalônica. Note que as duas cartas aconteceram num tempo muito próximo. Estamos falando aí nos anos 50, 51 depois de Cristo, em relação à passagem de Paulo por Tessalônica. Ele não escreveu essa carta na segunda viagem missionária ou na terceira, nem de Roma. Ele escreveu durante a própria primeira viagem missionária. Estava ali ele querendo evocar a igreja para se manter firme na fé, para que a mensagem de Deus continuasse se espalhando, não só pela Macedônia, mas por toda a região. Então, nesta segunda viagem missionária, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga em Tessalônica e por 3 sábados discutiu com eles com base na palavra, com base nas Escrituras. Durante 3 sábados, ele mudou totalmente as condições espirituais daquela região. A igreja foi ali plantada, a palavra de Deus foi pregada, corações quebrantados, pessoas se rendendo a Jesus naquela cidade de Tessalônica, e a fé se tornou conhecida por toda a Macedônia, também pela Acaia. Na verdade, a região toda acabou sendo atingida pela pregação do Evangelho. O ambiente que Paulo identificou ali, o ambiente que Paulo chegou, e logo ele precisou se aperceber das condições que ali estavam, e tudo isso foi muito rápido. Ele já chegou, já foi à sinagoga, e apenas em 3 semanas
precisou estabelecer a melhor estratégia, pois o ambiente era multicultural, como você pode perceber na questão geopolítica que mostramos aqui, um ambiente multicultural, multiétnico, região de passagem, dois mares, estrada romana, cosmopolita, comercial e também religioso, politeísta. Diferentes religiões ali se agrupavam. Atos 17:4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo ou simpatizantes da doutrina acabaram se convertendo também, e não poucas mulheres de alta posição. Aqui você nota diferenças de cultura, diferenças étnicas e também aspectos religiosos e culturais. Nota que as mulheres aqui são enaltecidas, que há gregos, que há judeus, que há diferenças nas culturas que ali se tornavam um amálgama, tornavam uma visão marmorizada do que estava acontecendo sobre o aspecto espiritual, e Paulo precisou intervir nesta condição, bem como aqueles que já haviam se convertido e os que estavam por ouvir ainda a palavra de Deus em apenas 3 sábados pregando na sinagoga. 1 Tessalonicenses 1:9, Paulo escreve: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Note aqui, deixando os ídolos. Paulo enfrentou um ambiente de idolatria, um ambiente politeísta. E nestas condições ele pregou as boas novas do Evangelho e transformou aquela região. A respeito ainda da carta que Paulo acaba escrevendo para aquela cidade, ele não se contém, né, estando em Corinto e recebendo as notícias de como estava a igreja de Tessalônica, Paulo não se contém e escreve a carta. Esta carta tem algumas características que já vão chamar a sua atenção para o próximo estudo, hein? Você está curioso a respeito da carta? Já tendo entendido sobre a cidade, sobre a estratégia, a geopolítica, a contextualização? Esta carta que nós vamos estudar é muito provavelmente o primeiro livro do Novo Testamento. Há alguma disputa com Gálatas, mas se considerar Gálatas escrita tardia, de fato, 1 aos Tessalonicenses é o primeiro livro do Novo Testamento, feita esta ressalva na disputa com Gálatas. Também, esta carta é a primeira vez que Paulo usa a palavra evangelho. Note lá, 1 aos Tessalonicenses 1:5. E vai seguir pregando o evangelho, pregando as boas novas de salvação. E também é a primeira vez nos escritos de Paulo que aparece a palavra igreja, segundo está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses 1:9. Você quer estudar sobre essa carta? O primeiro livro, note que não foram os evangelhos, hein? Os evangelhos foram escritos bem depois das cartas de Paulo. O primeiro livro do Novo Testamento, quer saber sobre o que ele versa? Quer ver ali a primeira vez que a palavra evangelho é citada, bem como a nossa condição hoje de igreja? Então, você precisa acompanhar a segunda parte deste estudo. Mas não sem antes fecharmos aqui o nosso entendimento a partir de 1 aos Tessalonicenses 5:27. Pois diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. É a palavra de Deus para nós. Lembra-se do versículo que iniciamos? A mensagem de Deus na Macedônia foi pregada por vocês. E graças a essa pregação de vocês, a palavra de Deus se expandiu, se espalhou, atingiu muitas almas e quebrantou seus corações. A partir disto,
A fé de vocês foi se tornada conhecida. Agora, eu lhes digo, a responsabilidade é de vocês. Leiam esta carta. Leiam esta carta com as pessoas. Leiam esta carta dentro da igreja. Leiam esta carta com os irmãos e as irmãs. Leiam esta carta na sua família. Leiam esta carta com as pessoas. Para que, lendo esta carta, a palavra de Deus frutifique na sua Macedônia, frutifique na sua Tessalônica, lendo esta carta com todas as pessoas. E nós vamos ler essa carta juntos. Vamos estudar mais sobre esta carta a partir do próximo estudo bíblico. Eu convido-lhe a estar conosco, a participar, a se inscrever ali no canal e a compartilhar as nossas aulas, os nossos estudos bíblicos com todas as pessoas. Será muito bom e eu fico muito feliz e agradecido a você por participar de mais este estudo bíblico e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.